buscar novas referências de conteúdo para que a gente drible o algoritmo. Quantas pessoas vão ouvir isso? O que eu falar, como que elas vão responder? Será que tem um negócio por trás disso? Então, como é que eu consigo transformar comportamento? Como é que eu consigo fazer com que a cultura, com que a sociedade avance a partir de algumas pautas que são trazidas? No Flintcast de hoje, temos o prazer de receber com a gente Antônio Habib, mais conhecido como Toninho ou simplesmente Habib. Ele é uma figura central na indústria do entretenimento no Brasil, com uma trajetória de mais de 20 anos que inclui passagens pela MTV, Google, YouTube, Kawaii e Manual do Mundo. Atualmente, Habib lidera a NWB, que é responsável por marcas de enorme influência, como Desimpedidos, Camisa 21, Acelerados. No episódio de hoje, vamos explorar a visão dele sobre os desafios e oportunidades que moldam o presente e o futuro da Creator Economy no Brasil. Já salva aí! Bom, Habib, primeiro de tudo, deixa eu falar aqui antes de dar alô para todo mundo. Eu chamo o Toninho de Habib, tá? Eu chamo ele de Habib. Tem várias outras pessoas, provavelmente, a gente já vai checar sobre isso também. É uma pergunta que eu quero fazer pro Toninho ou pro Habib. Mas bem-vindo, amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho muito orgulho de dizer que você é meu amigo, que eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você como pessoa. E eu acho que bater um papo contigo nesse momento que a gente vive de mercado de Brasil, né, de indústria do entretenimento, da Creator Economy, é um luxo. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente no Flintcast. Obrigado a você, Crocas. É uma honra para mim. Eu também tenho muito orgulho de chamar de amigo, de parceiro, de sócio, de uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, que eu presto atenção nos movimentos. Então, acho que vai ser um papo muito legal e é um prazer estar aqui com todo mundo da Flint. Como você prefere, Toninho ou Habib? Sabe que tem mais algumas versões, né? Eu Me sou conta. Antônio Carlos. Então, Aham. para começar, eu sou da, da legião dos nomes duplos, mas em Sorocaba, que é a minha cidade natal, onde eu morei até vir para São Paulo fazer faculdade, todo mundo me chama de Tó. Então, a minha família, os meus amigos mais antigos me chamam de Tó. Curiosamente, em São Paulo tem uma versão que é Tô. E algumas pessoas espontaneamente me chamam de Tô. E eu adoro. Aí tem o Toninho, que virou o nome profissional, provavelmente, né, no mundo de trabalho. A maioria das pessoas me chamam ou de Toninho ou de Habib. E também tem o Tunico. A minha esposa, por exemplo, me chama de Tunico e alguns outros grandes amigos me chamam de Tunico. Então eu, do fundo do coração, adoro todos. Não tenho um preferido, assim. Muito bom. E isso já diz muito sobre sua personalidade, não diz, Habib? De ser uma pessoa, primeiro, muito bem conectada, com muitos amigos e pessoas que, né, consideram o que você fala, você é um bom mentor para os demais, mas também alguém que tem multitalento, que consegue transitar em várias indústrias de algum jeito. É um pouco uma análise boa essa que eu estou fazendo ou é uma viagem assim, de observação de fora? Eu acho que é uma análise ótima, na verdade, e que ela, só para a gente não enviesar, não acho que isso é uma qualidade ou um defeito. Eu acho que é, como você colocou, uma característica. E, e me aprofundando um pouquinho aqui, eu acho que tem uma vantagem quando a gente se conhece e quando a gente tem a sorte de poder ser nós mesmos no ambiente que a gente faz parte, seja na nossa família, seja no ambiente profissional, seja no prédio ou no condomínio ou na rua que você mora. Então, sim, eu me entendi desde muito cedo como uma pessoa que eu estar com pessoas faz muito bem para mim, me energiza, me estimula, me ensina. E eu sei que tem pessoas que são ao contrário, tem pessoas que são introspectivas e quando elas estão com outras pessoas, isso drena energia, isso faz mal, isso gera ansiedade. Então, eu acho que é uma leitura correta, mas que para mim é muito gostoso. Então, no fim, ter essa rede grande de amigos, de colegas, de parceiros, de pessoas que eventualmente entram na minha vida de um jeito muito pontual, mas aquilo se torna muito maior e muito mais presente. E eu acho que hoje também a gente tem um grande aliado de tecnologia, né? Que a gente consegue estar perto e se fazer presente é, de muitas pessoas com fusos horários diferentes, com rotinas diferentes, em momentos de vida diferentes, mas a gente consegue dar um jeitinho para estar perto. Então,
sim, não sei se vazou no áudio, tem o barulho da filhota aqui atrás. Maravilha, e delícia, né. Que nasceu o quê? Tem 1 aninho agora, né, a Bibi? 1 ano e 1 mês, Maria Helena. 1 ano e 1 Foi mês, Maria as Helena linda. foi filhota da Flint, ela acompanhou toda a trajetória. É verdade, é verdade. A gente inclusive já vai falar sobre isso, mas é bom, gostei da participação especial de Helena no nosso Flintcast, porque eu gosto muito de saber como, os nossos entrevistados e entrevistadas eram quando criança. Quando você era criança, como você era? Você já sentia ali, o que você queria fazer da vida, de vontade? Já tinha ali quando criança? Porque tem criança que não sabe, tem adolescente que não sabe, tem adulto que não sabe. Você sabia, quando era Exato. criança, alguma coisa do que você queria fazer na sua vida, de profissão? Crocas, eu sabia. E eu, né, hoje a gente fica mais velho, mais maduro, a gente tem acesso a algumas coisas que a gente não tinha essa clareza. Eu definitivamente fui uma criança muito privilegiada, né, em todos os sentidos, no sentido de amor, de fartura, de possibilidades, de ter estrutura de afeto muito bem resolvida. Então, sou de uma família do interior, como eu comentei, tenho 2 irmãos mais novos, eu sou o mais velho, um irmão 2 anos mais novo e outra irmã 4 anos mais nova do que eu. E sempre, né, vivemos num ambiente de família, diria, tradicional para os moldes da década de 80, 90, de uma classe média em projeção, em crescimento, assim, acho que muito acompanhando o crescimento da economia naquele momento, com limitações, né, de acesso a um monte de coisa, mas ao mesmo tempo podendo viver muito bem. Então, eu fui uma criança feliz, daquelas de brincar na rua, de ter os finais de semana com primos na casa da avó, de ter viagens memoráveis, de ter passeio de sítio, de ter memórias de escola muito legais. Eu acho isso uma raridade, cada vez mais eu estudei na mesma escola, da primeira série ao terceiro colegial. Então, tenho uma turma de amigos que são meus amigos há 30 e poucos anos, e que são meus amigos até hoje, de convivência diária por WhatsApp, semanal, mensal, em contato físico. Então, eu acho que foi uma infância muito rica e que, de certa forma, vou fazer uma brincadeira aqui, eu sou muito musical, a gente vai explorar isso, e tive a sorte de trabalhar perto do mundo da música por muito tempo, mas eu brinco com a minha mãe, eu dou uma certa bronquinha nela, de hoje mais velho, uma brincadeira, falo assim, pô, a gente tinha pouca música em casa, perto do que poderíamos ter tido, né? Porque minha mãe também é musical, meu pai também é musical, mas a gente não tinha essa coisa, ninguém tocava um instrumento, ou a gente poucas vezes foi para um show juntos. Então, assim, a música era uma coisa que estava encoberta ali, mas que eu fui explorar isso na sua potência máxima, como eu vivo hoje em dia. Eu não toco nenhum instrumento, mas de ir a show, de consumir muita música. Depois de adulto, eu percebi esse lado que talvez pudesse ter sido mais desenvolvido, mais aflorado, mais estimulado quando eu era criança. Mas foi uma infância definitivamente muito feliz. Muito legal, muito legal. Eu também adoro música, bom, você sabe, né. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu gosto de ir nesse lugar lá da infância, porque muitas vezes ali é esse respaldo, né, que a gente tem de repertório que vai formando desejos do que a gente quer fazer na vida, quais são os nossos sonhos e vontades. E aí eu queria entender como é que você começou a sua carreira, assim, como foi o seu primeiro trabalho? Você tem passagens e um currículo invejável, né, no bom sentido da inveja, digamos assim, desejável, vamos chamar assim, que é melhor. E nesse sentido, muita gente que quer seguir uma trilha, que se inspira em você, muitas vezes não sabe, né, como que você começou, o que que é que você fez para entrar no seu primeiro trabalho, depois como você chegou na MTV, enfim, como que foi esse começo aí, Habib? Vamos lá. Eu sou de uma família que todo mundo era dono de alguma coisa. Pequenos negócios, médios negócios, mas ninguém na família era assalariado. Ninguém. Os tios, os avós, os meus pais. Isso foi muito interessante, porque eu convivi com o que hoje se até glamoriza, de certa forma, que é esse empreendedorismo, mas que na prática, antigamente, era ser o dono do seu negócio, e isso estava muito mais associado a ter muito problema e a ter uma vida muito mais estressante do que qualquer
glória em torno disso, né? Então, meu pai tinha uma construtora, ainda tem, hoje tá bem inativa, mas ele ainda atua. Ele tinha uma construtora, o meu avô trabalhava no segmento de obras também, era uma outra empresa. E eu vivia muito de perto a realidade dessas empresas. Tinha aquela coisa de nas férias ir trabalhar junto, de vez em quando ir no meio da semana no escritório e tal. E eu gostava desse mundo dos negócios. Eu sempre tive um olhar, eu tenho memórias de 7 anos de idade, de 10 anos, de 13 anos, se eu não me engano, com 13 ou 14 anos eu comecei a assinar a revista Exame. Então, olha que curiosidade, assim, uma revista que ela era super adulta, gostava de outras revistas também, sempre foi um meio que eu curti muito, mas eu tinha interesse por esse mundo dos negócios, das grandes empresas, de gestão, como desenvolver time. Eu gostava mais do lado, talvez, de mercado, e vamos gravar essa palavra, porque aí mostra o que é ter acesso a algumas coisas e o que é não ter acesso a algumas coisas. Eu gostava do lado de mercado, de que produto se colocava na rua, de que serviço, como aquela empresa ganhava dinheiro. Não me interessei muito naquele momento por finanças, né, esse mundo mais de exatas. Gostava muito de entender as pessoas por trás de uma organização. Eu lia muita entrevista com os grandes presidentes. Na minha adolescência foi quando o Jack Welch, da GE, estava super em alta, era uma grande referência de gestão e tudo mais, e muito de inovação que ele trazia para a GE. Mas isso é curioso, porque eu entrei no colegial tendo certeza que eu faria administração de empresas, certeza absoluta. No segundo colegial, eu e um grupo de amigos viemos para São Paulo, tudo isso, né, lá atrás, para quem era do interior, era um ritual, né? Então vamos para São Paulo visitar as faculdades. E a gente visitou o Mackenzie, a USP, a PUC, a FAP, a GV, o IBMEC estava sendo lançado naquele momento, que depois se tornou o INSPER, que é até onde eu acabei fazendo depois o MBA. E é legal, a gente formou opinião, tinham amigos que tinham certeza absoluta que queriam fazer GV, tinha amigos que gostavam muito da USP. Eu tinha um quê ali curioso, né? Depois a gente vai entendendo pela FAP. Eu achava aquele ambiente cultural da FAP riquíssimo. Era uma época que a FAP trazia grandes exposições para São Paulo, do Egito, e, nossa, exposições nível do MASP, assim, desse tipo de curadoria. E legal, eu tinha essa visão, vou fazer administração, tem as empresas da família, que não era nada, você fala essa frase e parece que é um império, e não era nada disso, tinha Sim. a firma do meu pai e a firma do meu avô, mas que a do meu pai era só dele, a do meu avô tem a família inteira, um monte de gente, e comecei e passei na PUC, passei em outras, mas escolhi pela PUC, e fui muito feliz na PUC, e eu queria muito começar a faculdade logo, então era uma época que tinham amigos que, não, vou fazer mais um tempo de cursinho porque eu quero fazer GV. Eu já queria logo entrar na faculdade, mudar para São Paulo e começar a trabalhar. Essa era a minha grande vontade. Entrei na faculdade de administração, me encantei por esse mundo, de novo, gestão, a parte humana das empresas. Eu amava todas as matérias de humano. Na PUC você tem teologia. Eu adorei, achei fantástico ter esse olhar, né, do ponto de vista social, sociológico, né, o significado disso para as pessoas, da onde vem essa demanda por uma compreensão, né, que vai além do óbvio ali, que historicamente fez parte da humanidade. Mas, nessa ânsia por trabalhar e por simplesmente querer fazer parte do mundo dos negócios, e por me sentir muito sozinho, aí volta para o seu primeiro ponto de gostar de estar com pessoas, eu quis começar a trabalhar o quanto antes. Falei, pô, estudo de manhã, meio-dia eu estava liberado, e eu não via muito, eu não curtia muito aquela coisa de ter a vida da faculdade, ficar na faculdade, só ir com a galera. Sempre tive muitos amigos, sempre tive essa vida social, mas eu queria estar no mercado. E apareceu uma primeira oportunidade, que foi num plano de saúde, numa empresa que é do Banco do Brasil, chama Cassi, o plano de saúde, na Praça da Sé, e o trabalho era da 1 às. Acho que às 9 da noite. Pensando agora, acho que eram 8 horas de jornada. Ou 7, talvez, 6 horas de jornada, da 1 às 7. Talvez fosse isso. E eu fui. E era aquela coisa do salário muito baixo,
que era, mas o que me motivava é, estou trabalhando numa empresa que é do grupo do Banco do Brasil, tinha uma justificativa mental ali para mim de, olha, tem uma trilha corporativa aqui, e eu e aquilo foi riquíssimo, porque assim, era, primeiro, eu tinha uma experiência de locomoção em São Paulo, né? Você ir para a Praça da Sé, sair da Praça da Sé à noite, todo dia, eu voltava de ônibus. É uma experiência, né? Ou você vive isso e entende algumas coisas da nossa cidade, que são problemas gravíssimos até hoje, e tive esse contato. E além disso, eu tive um primeiro estalo que era pensar em RH, porque eu via as pessoas ali absolutamente infelizes. E aquilo Sim. para mim era muito estranho, muito contraditório com o que eu acreditava, com o que eu lia. Lembra que eu gostava de ler as entrevistas com os executivos, falando de liderança, de desenvolvimento de times multidisciplinares, como era rico. Foi uma época que era muito rico, não se falava de diversidade ainda, mas se falava de perfis diferentes. Então, nem todo mundo pode ser tão analítico, nem todo mundo pode ser de um jeito. A gente estava começando a acessar essa pluralidade que hoje faz parte do nosso dia a dia, e que está comprovado que ela enriquece as empresas, enriquece os grupos de convívio, as organizações, a sociedade de forma geral. E eu, indignado com isso, comecei a procurar vaga e apareceu uma vaga numa empresa que nós vamos dar uma volta de 20 anos para chegar nela, que era a Editora Abril, e que era num departamento chamado Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas. E quando eu vi o nome do departamento, eu falei, pronto, existe aquilo que eu tenho na minha cabeça, que é uma área que pensa nas pessoas, que quer desenvolver as pessoas para encontrar o melhor delas em prol da organização. Eu sempre tive muita clareza que empresa é empresa, não é clube, não é lugar, ela tem uma finalidade de lucro dentro do ambiente capitalista, isso sempre foi muito claro para mim. Mas eu olhei esse nome e falei, perfeito, existe um lugar. E apliquei. E aí, um belo dia, um consultor de RH, que foi um luxo, porque era uma vaga de estágio, que normalmente hoje em dia seria tratado por um sistema, por um bot, talvez. Não teria um consultor. Eu lembro que era um cara muito sênior, chamado Luiz. Foi extremamente educado, me ligou. Antônio, tudo bem? Vimos aqui que você aplicou para uma vaga de estágio no núcleo de desenvolvimento de pessoas, mas essa vaga já está preenchida. Só que eu não sei se você sabe, a MTV é do Grupo Abril. E a gente tem uma vaga no marketing da MTV para estágio. E eu gostaria de saber se você tem interesse em participar do processo. Olha Enfim, que contei legal. essa história muito longa, porque na vida a gente tem essas surpresas, né? Daquilo que de certa forma está reservado, ou de caminhos que não são nem um pouco óbvios e diretos, e se a gente tiver muita ansiedade, dificilmente vai acontecer como a gente quer, mas eu entrei no mundo mágico, que eu faço parte até hoje, que eu sou muito grato, muito sortudo, que eu construí muitas amizades, muitos amores, muitas histórias legais por esse caminho bastante tortuoso, né? De um plano de saúde que tinha um ambiente de trabalho que não era legal, que me despertou um desejo de trabalhar com pessoas em RH e que fez eu começar em 2003 como estagiário de marketing da MTV, que na época era um lugar absolutamente mágico, ultra relevante para a cultura, para a comunicação, para a publicidade, para a música e tantas outras indústrias. É verdade, caramba, que louco, né? Como a vida vai pregando coisas pra gente e até colocando em lugares de surpresa, né, a Bíblia. Porque, por exemplo, eu quero perguntar para ti agora sobre o Google, porque eu trabalhei no Instagram há muito tempo, você sabe disso, e quando aconteceu isso comigo, né, de me chamarem para trabalhar lá, foi uma grandíssima novidade também. Tipo, caramba, eu nunca pensei em trabalhar numa empresa, sei lá, como o Instagram, como o Google. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Vinham todas essas perguntas, pelo menos para mim, na minha mente. E tem muita gente que está escutando a gente que provavelmente até tem vontade de trabalhar numa empresa dessa, mas fica achando que não dá conta, que não vai ser chamado nunca. Isso passou por você? Porque você trabalhou no Google e no YouTube por um bom tempo da sua carreira, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria pegar esse pedacinho assim dessa sua sensação quando você se viu também indo trabalhar no Google e se era um lugar que você imaginava que você poderia trabalhar algum dia na sua vida. Crocas, curiosamente, eu não tinha esse endeusamento pelo Google
que talvez muita gente da minha geração ali, porque tudo isso é muito contextual, né? O Uhum. Google deve ter no Brasil mais ou menos 20 anos, não sei se um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E eu vou dar um passo para trás, porque assim, eu entrei no mundo da televisão, me encantei, e aí só resgatando o que eu falei ali no comecinho da gente não ter acesso, eu deveria ter estudado comunicação ou propaganda. Eu tenho muitos amigos da ESPM, né, que é uma escola que, se eu fosse ver pelo meu perfil, nem não sei se eu passaria lá ou não, mas na época eu não cheguei a prestar para fazer a faculdade lá. Então, olha que curioso esse desconhecimento de um mundo que depois veio ser exatamente o meu mundo. Nessa trajetória de TV, depois da MTV, eu passei por rádio, passei por outro canal de TV, e foi um momento que existia um boom no mercado brasileiro dos canais de TV a cabo, né, que eram empresas Uhum. multinacionais. A gente que estava no mundo da mídia tradicional enxergava a TV a cabo, Pay TV, como o ambiente mais premium para se trabalhar. Eram as empresas mais estruturadas, mais legais, com melhores benefícios, com os melhores salários, com plano de saúde, que era uma coisa que se falava muito pouco, que eles eram excelentes. Tinham as viagens, tinha uma perspectiva de eventualmente você trabalhar fora, de fazer parte de um grupo multinacional. Eu acho legal falar isso porque quando eu participei do processo do Google, na mesma semana eu recebi uma proposta da Fox, que era, na época, eles estavam lançando a Fox Sports no Brasil. Era um movimento, isso foi em 2012, já se sabia que no Brasil teria Copa do Mundo, teria Olimpíadas, e a Fox tinha acabado de comprar a Libertadores da América. Então, assim, do ponto de vista de negócios, de publicidade, de perspectiva, nesse momento eu já estava na área comercial, era um negócio muito legal, muito sofisticado. E uma amiga minha que trabalhava no Google, no final de semana dessa turma de Sorocaba, numa casa de campo que a gente vai sempre com essa turma, ela chegou e ela me chama de Tó, e ela falou: Tó, tem uma vaga no Google que é a sua cara, porque lá no Google, não sei se você sabe, a gente é dividido por indústria, e tem uma indústria que é mídia e entretenimento. E tem tudo a ver com você, porque eles falam com as empresas de música, com as empresas de cinema, com as empresas de games, que tinha sido até então o meu mundo, como né, sejam as empresas que eu trabalhei, sejam os clientes que eu tinha, porque curiosamente esse sempre foi um portfólio que eu atendi muito de perto, a indústria de entretenimento. E na época eu falei: Bia, tô na fase final, acabei de fazer hoje a última entrevista na Fox, escuto falar que no Google são longas os processos, são muitas entrevistas e tal. Não, você tem que aplicar, posso te indicar. E resumindo, eu fiz o processo, de férias, tinha uma viagem marcada, foi riquíssima a experiência, foi aquele frio na barriga que acho que poucas vezes depois eu senti, né, de entender, de cair a ficha que você estava participando de um negócio muito grande, muito estruturado, com muitas camadas de avaliação. Era uma época que eles pediam histórico escolar, pediam boletim, pedia indicação de profissionais, você tinha que dar o telefone de 3 pessoas. Então dava realmente um frio na barriga. E aí tive a confirmação que eu fui aprovado e tive uma escolha muito, de novo, privilegiada, que era, uau, vou para a Fox, que era, para mim era o óbvio, o no-brainer, ou vou para o Google, que não era legalzão como é hoje. Ele era uma empresa que estava começando no mercado, ele era muito pautado em search, que não é muito a minha praia, né? Assim como você falou que como é que você via esse tipo de empresa, eu nunca fui um apaixonado por tecnologia, eu quero trabalhar numa tech company, quero estar nessas empresas do Vale do Silício. Eu não via muito, quero estar no mundo de conteúdo. Quero fazer Sim. conteúdo, quero que as pessoas assistam, se emocionem, compartilhem, comentem. Isso tudo, olha, sem ter mídia que na época permitisse isso do jeito que a gente tem hoje. E aí escolhi pelo Google. Mas, e fui muito feliz lá, e a gente pode se aprofundar um pouquinho no detalhe, eu fiquei 9 anos lá. Mas eu brinco que eu me autodeclarei, desde o dia zero, funcionário do YouTube. E aí é uma grande curiosidade, porque o YouTube mal tinha e tem até hoje funcionários, né? Todo mundo é funcionário do Google. Claro que existe um núcleo que é dedicado para o YouTube, que no Brasil ficou muito grande, porque o YouTube Brasil é muito grande, muito relevante para a própria estrutura global do Google. Mas o meu tesão, a minha graça ali era pensar no YouTube. Eu queria
fazer projetos de conteúdo audiovisual, projetos de marca, de lançamento, explorando o que o YouTube tinha de potencial único ali naquele momento, e que ainda tem. Então, eu tive uma trajetória muito orientada para o YouTube lá dentro. Mas, E assim foi ali como. que E aí, acho que você. vale. Não, desculpa, Só segue, para. segue. Não, só como um registro, porque acho que tem é, muito a ver com a sua pergunta, né? Assim, existe um rigor muito grande para se trabalhar nessas empresas, né? Você é muito avaliado, existem objetivos de produto, objetivos de atuação, de como o time se divide. Então, eu acho que teve uma experiência muito curiosa ali de como lidar com o que era o mínimo e o que era a minha obrigação dentro de uma empresa que tinha as regras muito claras, e como eu encontrava tempo e energia e espaço para explorar algo que não necessariamente era a prioridade da empresa, era o objetivo formal, mas era a minha grande paixão. E muito da minha história lá foi pautada por isso. Que foi muito, inclusive, né, Habib, quando você começou a ser essa pessoa muito central e muito importante dentro desse nosso mercado da economia creator, né, da creator economy, como se chama, que é uma economia que conversa mais a respeito dos produtores de conteúdo, mas não só a pessoa que aparece em frente à câmera, digamos assim, para falar sua história, contar a sua tese, enfim, para produzir seu conteúdo, mas também o ecossistema inteiro dessa produção de conteúdo, os agentes, os empresários, né, os roteiristas, as cinemakers, editores, enfim, toda essa cadeia inteira. E você ali dentro do YouTube trouxe para o mercado, não só brasileiro, não sei se algumas pessoas provavelmente já sabem disso, mas algumas não, um projeto chamado Creator Connect, que foi um ponto de virada, não foi? Tanto na sua carreira quanto para o mercado brasileiro e também para o mercado internacional, porque o YouTube internacional passou a adotar também, em alguns países, esse projeto focado nos creators. Eu te faço essa pergunta porque eu queria pedir para você qual é a sua avaliação agora. Você contasse um pouquinho como foi, né, o surgimento, quando você percebeu que tinha ali o Creator Connect para ser feito, e como é que você vê a transição daquele momento para o momento que a gente vive hoje no mercado brasileiro e na indústria da creator economy no Brasil atual agora. Maravilha. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade aqui, Crocs. Vamos lá, então, resgatando a minha essência ali, eu sempre fui muito apaixonado pelo poder do conteúdo em entreter, em distrair, em ensinar, em emocionar, em fazer as pessoas passarem o tempo e serem se sentirem representadas em algum lugar. Eu acho que essa é muito mágico, né? O que o cinema fez, o que a televisão aberta fez, o que as séries que no Brasil ficaram muito associadas à TV paga fizeram. Então, assim, acho que o audiovisual ele tem uma riqueza, assim como outras formas de arte, mas ele tem uma riqueza fantástica e especialmente aí muito em função da minha passagem pela MTV de impacto na sociedade, né? Então como é que eu consigo transformar comportamento, como é que eu consigo fazer com que a cultura, com que a sociedade avance a partir de algumas pautas que são trazidas por comunicadores, por veículos de comunicação, por programas, por figuras específicas. Então isso em algum momento ficou claro que eu amava isso. Quando eu vejo o YouTube com uma. Vamos lembrar, né? O YouTube, nesse momento, se eu não me engano, foi no lançamento do YouTube, a assinatura dele era Broadcast Yourself. Então, uau! Né? Existe uma janela para o mundo. O que você, pessoa comum, que tem algo para dizer, quiser dizer, você pode subir um vídeo e aquilo está disponível para o mundo. Isso muda o rumo da sociedade, né? Isso muda a história do mundo, né? Os outros meios, todos os outros meios, absolutamente todos, tinham alguém que escolhia o que iria passar, a música que ia tocar, a coluna que seria publicada no jornal, na revista. E a partir desse momento, as pessoas têm o direito de subir conteúdo. Eu me encantei absurdamente por isso, mesmo. Pelas pautas que eram trazidas, pelo mercado que se abria, pela diversão. Era muito saudável, era muito legal. Você se via de um jeito
que, né, a gente sempre teve esse debate de, putz, será que te estranha essa roupa? Por que o ator da novela tal usa essa roupa? Eu não vejo ninguém na rua com essa roupa. Por que o apresentador de tal programa usa essa, parece uma fantasia, não sei, existia uma certa ficção, né, no audiovisual controlado, e a partir de um certo momento aquilo ficou totalmente derrubado e pessoas podiam falar sobre qualquer coisa. E o Brasil foi um celeiro fantástico para isso, em função da criatividade natural do povo, em função do povo brasileiro ser mais extrovertido e topar se expor de um jeito que talvez outras culturas não topem, em função de uma veia empreendedora de falar, peraí, tem um negócio ali, deixa eu fuçar e ver onde eu posso chegar falando. Quantas pessoas vão ouvir isso? O que eu falar, como que elas vão responder? Será que tem um negócio por trás disso? E isso começou a acontecer de um jeito muito, numa velocidade muito rápida, muito voraz, muito intensa. E grandes movimentos culturais e sociais começaram a surgir a partir desta plataforma. E é legal lembrar, né? Isso nasceu no desktop. O YouTube era um site. O YouTube começou como youtube.com. Tinha toda uma lógica ali de menu, né? De navegação. Não se falava em algoritmo, né? Como algo que pautasse o que as pessoas vão escolher, vão assistir hoje em dia. Mas, para fechar sua pergunta aqui, para mim tinha uma diferença muito clara entre o que milhões de brasileiros entravam no YouTube para consumir todos os dias versus qual era a oferta de produto publicitário que o Google tinha naquele momento para o mercado. As pessoas queriam entrar no YouTube para ver os YouTubers. E elas ficavam horas. E elas voltavam no dia seguinte. E os YouTubers começaram a assumir compromissos. Todo dia, 6 da tarde, tem horário, tem vídeo novo, tem a live. Depois, né, quando foi habilitada a funcionalidade de live, que veio num segundo momento. Isso começou a crescer do ponto de vista de demanda, que você fala, peraí, tem um movimento social, cultural, econômico acontecendo, que hoje fala-se muito da história da economia da atenção. Mas, de um jeito clássico, da gente pensar como mídia, eyeballs. As pessoas estavam prestando atenção numa outra tela, em outros conteúdos. E a gente sabia o volume disso. Nessa época, o Porta dos Fundos foi uma grande referência, você teve sua passagem por lá, de formato, né, de uma estética, de um tipo de conteúdo, de palavrão, de trazer temas da sociedade real de um jeito bem-humorado que a gente não via em nenhum lugar. Então, isso era óbvio que as pessoas estavam muito interessadas e prestando atenção naquilo. Qual era a oferta do Google como produto, como solução para o mercado? Era o anúncio pulável. Espera 5 segundos e você, o usuário, pode pular para voltar a ver o conteúdo que é o que ele queria de fato. Teve até uma janela, né, do ponto de vista criativo da publicidade, que foi, vamos brincar com os 5 segundos. Então teve muita peça naquele momento que era, espera. Que vale até uma conversa paralela se a gente quiser um dia, que se aquilo era legal ou não. Porque no fim você está implorando para uma pessoa não pular, mas em 5 segundos você sabe que ela vai pular. Então, que história você conta como marca? Você quer fazer uma brincadeira ou você quer se posicionar? Você quer construir valor? Você quer colocar algo à disposição das pessoas? Então, eu acho que até hoje gera uma boa reflexão. Qual é o formato e quais são, né, porque isso se sofisticou, de anúncio que as plataformas oferecem oficialmente, sendo que as pessoas estão lá declaradamente para ver outra coisa. Então, esse estalo me deixava indignado, que é falar assim, peraí, tem milhões de brasileiros vindo todo dia no YouTube para ver o conteúdo. A minha escola era da TV, lembra? A MTV fazia os merchans mais legais do mundo. A gente tinha uma regra que era, a gente topa falar de qualquer coisa, desde que esteja inserido no contexto do programa. Era isso, essa era a máxima. A gente pode falar de produtos quaisquer, desde que ele esteja inserido. Então ia para um roteirista do programa, ele encaixava aquilo numa dinâmica que fazia parte da narrativa do programa, do que o VJ, o apresentador, faria com muita naturalidade e que faria sentido para os participantes do programa, se fosse um programa de auditório, e para a audiência. Então era aquela lógica de não precisa para o programa, olha para uma outra câmera, faz o merchan, passa um recado e volta. Era muito integrado. E no YouTube isso era perfeito, de você pensar como as marcas poderiam fazer parte
de forma orgânica de um vínculo que foi criado ali que nunca mais se quebrou, que é o vínculo do creator, ou do youtuber, ou do criador de conteúdo com essas características de ferramenta, que ele pode falar um para um. Né? Ele, por mais que ele tenha milhões de audiência, seja ao vivo, simultânea, seja no on-demand, as pessoas se sentem como com uma comunicação individualizada. E a marca poderia fazer parte daquilo. Então, esse foi o grande estalo para que a gente tivesse muitas e muitas. Não foram brigas, porque eu tive, de novo, mais uma sorte muito grande de ter pessoas que me apoiaram muito. E não é que eu estava vendo um negócio, pelo contrário, muita gente do Google que está lá até hoje, que são referências para mim de conduta profissional, de ética, de inconformismo. E muita gente topou comprar essa briga, porque aí entra nesse critério global. Como é que a gente vai apresentar isso para a Califórnia? Não dá para fazer isso. Como é que a gente vai cobrar? Qual é o risco legal do Google estar envolvido com isso? De uma empresa desse tamanho? Como é que a gente vai vender? Que tipo de contrato? E aí, assim, disso que parece óbvio, né? Que era qual era o valor e, né, absurdo dessa relação do youtuber com a audiência, as marcas deveriam fazer parte daquilo ali. E aí, só para endereçar aqui o ponto do Creators Connect, acho que a grande sacada foi que a gente encontrou uma solução que na época fazia muito sentido, porque existia o YouTube, todo o canal ele pode habilitar, dentro de algumas regras, a possibilidade de monetização. Então é onde vai entrar justamente esses anúncios, onde vão entrar os anúncios que o sistema do Google de vendas vai vender, seja automatizado, seja por cliente que compra direto, seja pelo time de vendas, os anúncios vão ser distribuídos na plataforma. Mas, só para voltar no exemplo que a gente falou do Porta dos Fundos, como um exemplo, mas vale para qualquer canal grande, existia um volume de audiência, que a gente pode traduzir em views, esse número de views liberava um volume proporcional de anúncios que poderiam ser servidos naquele canal, e que, como o sistema era automatizado, a compra dos clientes não era uma compra determinada por canal, não era uma compra determinada tão segmentada, ela era por perfil de interesse, pessoas que querem comprar carro, pessoas que estão que têm pets, pessoas que estão grávidas. Então, a inteligência, né, o começo da inteligência artificial era entender o comportamento dessas pessoas e direcionar os anúncios de forma mais assertiva. Só que isso gerava uma consequência que uns canais muito relevantes, como, de novo, o Porta e tantos outros, eles tinham uma ociosidade no inventário, na capacidade deles de receber anúncio versus o quanto era preenchido. E aí, a forma que a gente encontrou, é uma outra conversa que a gente pode ter também, um pouco mais técnica, que a conversa era como, através desse inventário ocioso, um anunciante pode comprar mídia, ou seja, os anúncios de vídeo, mais o conteúdo daquele canal, e o Google ofereceu uma solução completa, que a gente falava que era o funil completo, que era mídia, a peça publicitária servindo no canal, com call to action, o conteúdo de engajamento e depois muito do relacionamento com aquela base, porque a gente ia além da marca fazer parte daquele vídeo. Aí cada projeto tinha um desenvolvimento, né, que envolvia muitas vezes Instagram, que envolvia evento físico, que envolvia a produção de uma peça que ia rodar na TV. Mas o grande viabilizador econômico dessa história era o cliente poder pagar com dinheiro de mídia no Google e ter a entrega completa de conteúdo. E esse era o modelo que ficou chamado como Creators Connect. Isso viabilizou a vida de muito produtor de conteúdo, né, a Bibi? Acho que realmente foi uma virada de chave, de uma sacada de algo que nem você falou, tão óbvio, mas que ninguém estava fazendo, não estava sendo colocado em prática de alguma maneira. E de lá para cá, essa situação de como monetiza, como viabiliza a produção de conteúdo, principalmente para o YouTube, que não é uma produção tão simples, vamos chamar assim, como é a produção para os outros meios, né, para o Instagram, para o TikTok, enfim, tem ali uma necessidade, uma produção um pouquinho mais elaborada, de algum jeito, para os canais de YouTube, continua sendo uma dor de hoje em dia do nosso mercado, né? Como você vê o mercado e a indústria atual da Creator Economy no Brasil? Qual é a sua perspectiva de oportunidades, de desafios, enfim, como é que a gente consegue ter um olhar seu para esse tema? Crocas, eu sou um entusiasta, um militante, um apaixonado por esse tema, mas eu acho que ele tem
ele está num momento mais delicado, eu diria, tá? Por quê? Porque o Creator Economy, para quem vê de fora, ela traz muitas belezas, ela é sedutora, ela é a esperança de um formato de trabalho sem chefe, com liberdade, com autonomia, divertido, que você pode viajar, que você escolhe seu horário, que potencialmente ganha-se muito dinheiro, porque a gente vê na mídia pessoas milionárias, né? As grandes celebridades da internet como referências do que todo mundo pode ser, teoricamente. Mas eu não quero falar frases de efeito aqui, mas assim, da Creators Economy, a gente tem muitos creators e pouca economy. Né? Na verdade, a economia está num estágio muito inicial, né? Se a gente parar para pensar, porque a gente lê os relatórios de movimentação econômica do PIB, são fantásticos. O valor agregado dessa indústria como um todo, que é uma indústria que mistura várias camadas, não só do criador individual, mas eventualmente até de venda de equipamento, até de monetização das plataformas, da movimentação financeira das agências de marketing de influência. Então, tem um olhar delicado, mas o que a gente sente na prática, né, conversando com tanta gente, lendo relatórios mais específicos, é que não é tanta gente que está conseguindo se viabilizar financeiramente nesta carreira de criação de conteúdo, a partir dos modelos que estão dados. E aí eu acho que é o primeiro ponto. Mas o que eu vi de grande transformação, eu acho que até eu vou colocar 2020, mas pode ser que para alguns tenha sido 19, 21, e honestamente eu não sei quanto isso tem a ver com a pandemia ou não, apesar de ser o ano da pandemia. Mas ter audiência era sinônimo de você ter alguma chance de monetização, né? Historicamente. Se você tinha um programa de rádio de audiência, ele gerava repercussão, naturalmente você tinha patrocínio do supermercado, do banco, da corretora de seguros e por aí vai. Isso aconteceu. Senão, a gente não teria um país com tantos veículos de comunicação. Acho que são mais de 4 mil rádios. Tem dezenas de canais de TV, porque tem os de TV aberta que a gente conhece, mas tem TV por satélite, tem sinal UHF, e todo mundo sobrevive, todo mundo encontrou um jeito de sobreviver. O que eu acho que aconteceu é que essa possibilidade de todo mundo subir conteúdo, e aí eu acho que tem uma diferença conceitual do que é criar conteúdo versus o que é fazer upload de conteúdo, que pode ser qualquer coisa. E aí tem uma camada de inteligência artificial que assusta, porque é parar para pensar com quem a gente está concorrendo. Né? Uma coisa é eu entender que eu tenho, como humano, uma capacidade de produzir X vídeos ou X conteúdos por dia. Outra coisa é a partir do momento que isso o meu concorrente é um sistema de capacidade infinita de produção, com teste AB e que compreende os algoritmos de um jeito que eu não consigo compreender. Mas o que a gente ouviu como relato de muitos criadores de conteúdo dessa primeira era social, vamos assim dizer, da internet brasileira, de 2010 para frente, vamos assim dizer, teve uma era antes que era dos blogs, né, e de algumas outras plataformas, mas que existia, né? Muita gente pediu demissão do seu emprego porque o dinheiro do AdSense do Google, o dinheiro que era o revenue share, que a publicidade do Google pagava para o dono do canal, aquilo ali, depois de 3, 4, 5 meses de canal, começou a ficar maior do que o salário que a pessoa tinha. Isso é uma história muito comum dos primeiros criadores. Ou seja, existia um modelo de negócio que viabilizava a produção de conteúdo, e se você era assistido, eu ia falar aceito, mas não é, a palavra não é aceito. Se você era assistido, era consumido, isso gerava audiência que gerava monetização. Isso viabilizou muitos criadores, muitas histórias fantásticas, e nesse ano de 2020, 2021, isso mudou. Essa monetização caiu drasticamente. E aí, muitas empresas, porque aquilo que era um criador individual, que o custo dele era ele, o equipamento, a casa, isso, como você bem disse, precisou de um editor, precisou de um roteirista, precisou de um produtor. Então, cada perfil de criador de conteúdo, cada tipo de canal foi tendo as suas complexidades. Precisou de equipamentos mais caros, né, com resolução maior, você vê. Isso não é todo mundo que conseguiu dali para frente encontrar um jeito de monetizar que no mínimo pagasse as suas contas. E aí tem uma outra variável que outras plataformas surgiram, explodiram,
Então, assim, os eyeballs que a gente falou lá atrás, né, a atenção das pessoas, nesse ambiente digital, ela cresceu exponencialmente. Né? Tem uma moeda, que é o watch time, que é o tempo médio. Né? Quantas pessoas vezes o tempo médio delas. Isso dá o tamanho agregado da plataforma. O watch time das plataformas sociais do Brasil, do Instagram, do Facebook, do Twitter, do YouTube, da Twitch, do Pinterest, do Quai, eles cresceram muito. Então, existe um ambiente de competição pelo view, e que, no fim, as plataformas não conseguiram criar um modelo, e eu, honestamente, não sei se esse é o papel delas. Mas a gente foi acostumado com uma plataforma, que era o YouTube, que tinha e tem até hoje um programa de monetização. Nenhuma outra teve um programa consistente que só a produção de conteúdo viabilizasse a atuação profissional do creator. Então, os creators tiveram que, com isso, encontrar meios de fazer dinheiro, de sobreviver daquilo. Tem gente que foi para o caminho de curso, tem gente que foi para livro, tem gente que foi para linha de produto, de maquiagem, de cosméticos, tem de tudo. Mas aí acho que a gente afunila muito quem conseguiu encontrar um modelo muito bem sucedido e que aí eu acho que é o perigo, né, de parecer que é um mercado que, pô, é só você ser esperto, que você consegue ser um milionário com toda essa beleza do que está disponível para todo mundo. E não é bem assim. Então, acho que tem um grande desafio hoje. E primeiro que você tem uma quebra grande, né? Quantos criadores de conteúdo tem no Brasil? São 10 milhões? São 20 milhões? Semana passada surgiu um relatório da Adobe de 100 milhões, metade. E aí são critérios de quem faz upload de conteúdo, se tem ou não relação com marca, se declarou que vive, que aquela é a fonte primária de renda ou não, tem critérios diferentes dependendo da pesquisa. Mas o fato é que tem uma beleza muito grande nisso de todo mundo poder produzir conteúdo e potencialmente encontrar um meio de subsistência econômica a partir disso. Mas eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse sentido. Muito bom. Eu até gosto muito de escutar essas opiniões, ainda mais, né, essa sua, porque muitas vezes aí vai para minha opinião mais pessoal, né? Eu acho que muitas vezes a gente esquece que todas as profissões e todos os mercados no seu começo eles tiveram que fazer novas sinapses, né? Novas conexões e novas maneiras de se reagrupar, né? De imaginar como que o dinheiro vem, como que financia, como que mobiliza. Tem também um mercado e uma economia antiga, né? Uma economia velha, como eu gosto de chamar de propósito, que acaba também querendo se agarrar ali e não deixar que o dinheiro saia dela de alguma forma. E que dessa forma ela acaba também transformando a vida das novas economias que estão chegando em um pouco mais difíceis e um pouco mais confusas, né? Olhando um pouco para o momento que a gente está, e já falando um pouquinho da Flint, né, que você também é parceiro, sócio, professor da nossa aula que lançamos essa semana, né, a nossa temporada curso, a Fale Creator, eu queria tentar ver contigo como você vê que a Flint, primeiro, se puder contar para as pessoas a sua visão sobre a Flint, né, como ela tocou o seu coração para você querer participar desse projeto junto com a gente, mas também como você vê que, de certa maneira, essa proposta que a Flint traz pode colaborar com o mercado da Creator Economy, não só para o creator em si, até porque a gente diz que você não precisa ser um creator se você não quiser, mas aprender a falar a linguagem, né, a linguagem creator, como a gente chama, para poder aumentar o seu público e conseguir vender mais o seu peixe, sendo a profissão que você for. Como você contaria para as pessoas sobre a Flint e como ela pode ajudar o mercado? Perfeito, claro. E só para. Eu sou historicamente uma pessoa otimista. E eu sou muito entusiasta das oportunidades para as pessoas a partir da Creators Economy. E eu concordo com o que você trouxe, né, que a gente está num estágio muito inicial e que isso está se formando. Acho que a grande característica aqui é que a barreira de entrada é muito baixa. Talvez a gente não tenha tido até hoje uma profissão, uma forma de viver que não tivesse que fosse tão acessível a tanta gente. Então, potencialmente com o celular, todo mundo tem uma profissão. Recentemente a gente viu o fenômeno do Uber, né, que pareceu ser uma profissão de acesso para um monte de gente, porque às vezes você não precisa nem ter o carro, tem empresas que alugam o carro, mas
tem um número, se eu não me engano, não sei, acho que a última vez que eu vi eram mais ou menos 400, 500 mil motoristas de Uber no Brasil. Posso estar equivocado em relação a esse número. A gente está falando de 20, de 100 milhões de criadores de conteúdo. Então, é uma questão clássica de concorrência. Né? É muito difícil ser bom para todo mundo quando você tem muita gente potencialmente fazendo a mesma coisa. Mas vindo para Flint, o que me encantou e me encanta na Flint, primeiro, dentro dessa janela de tempo, né, eu acho que a gente está num mercado que ele está se formando. Tem muita gente que já está há muito tempo nesse mercado, tem alguns temas que já parecem antigos, mas ele é muito cru. Tem muita coisa. Você vê as questões de plataforma, que a gente está avaliando neste momento e que qual é a regra a qual uma plataforma tem que se submeter ou não, dependendo do país. Tem uma série e isso é central, porque a plataforma é quem distribui o conteúdo desses milhões de creators. Então, o que eu acho encantador da Flint é que é uma empresa, primeiro, com pessoas muito bem intencionadas, e todo mundo que está envolvido com a Flint tem muita bagagem, tem muita responsabilidade, tem, curiosamente, aí é um mérito seu de ter construído esse grupo, tem um espírito aberto a ouvir a opinião dos outros, e a gente tem uma visão muito de complementariedade de que espaço a gente pode ocupar. A gente não tem certeza absoluta de qual é o espaço, porque, de novo, é um mercado que está em formação, mas a gente tem uma premissa, que é a premissa da educação, a premissa do conhecimento, a premissa das boas práticas. Então, acho que a Flint tem um papel incrível de organizar conhecimento, que é tão atual, de muita gente, e eu tenho a honra de fazer parte desse grupo, de muita gente que está muito dentro desses temas. Não vou colocar aqui oficialmente como as autoridades, mas são pessoas que estão vivendo disso há muito tempo e tem muita opinião própria de parceiro das empresas que trabalharam, dos criadores que fazem parte dos seus negócios ou que são seus amigos e que já fizeram projetos juntos. Então, acho que tem dentro desse mar de oportunidades da Creators Economy e ao mesmo tempo desse caos, né? E o caos ele é ótimo porque é ele que vai trazer a organização em algum momento. Eu acho que a Flint ela é uma peça-chave para trazer a ordem, para trazer conhecimento. Lembra que o Toninho, de 20 e poucos anos atrás, ele não sabia que existia um curso, um tipo de faculdade que no fim virou a minha trajetória profissional. Então, acho que a Flint ela pode impactar muitas pessoas em dar clareza, dar conhecimento, em trazer luz para temas que talvez as pessoas não tenham essa visibilidade, não tenham tido a oportunidade de ouvir da forma como a gente se propôs a falar durante os episódios, com a abertura que a gente está dando para que as pessoas tragam de volta suas questões para a gente, que a gente crie uma comunidade de conhecimento a partir disso. Então, eu acho que é muito responsável o espaço, a partir da educação, a partir. A gente tem esse viés, né, da linguagem creator, que é fundamental, porque é como no fim, o conteúdo chega para o usuário. Né? Ele tem que ter esse pensamento de linguagem. Quais são os códigos que cada plataforma estão nos dizendo e que vai funcionar para que aquele conteúdo seja distribuído. Então, estou muito feliz com esse momento da gente poder dividir com público em geral, esse nosso conhecimento, essa nossa visão, e que, de fato, a gente contribua para o avanço dessa economia de uma forma saudável, de uma forma que ela contemple mais gente e que ela consiga não só viabilizar economicamente carreiras, profissões, mas que ela também vá para o papel original, né, que é, através do conteúdo, fazer com que a nossa sociedade mova adiante, né, que a gente tenha avanços sociais a partir disso. Então, eu acho que esse é um pouco do meu encanto. Maravilhoso. Fica o convite para quem ainda não conhece, entrar para conhecer mais sobre a nossa temporada curso, porque a gente traz uma linguagem de entretenimento para a educação, então fica aí o convite para todo mundo. Bibi, a gente está chegando numa reta final aqui do nosso papo, eu até esqueci que estava gravando isso contigo, o Flintcast, porque é sempre gostoso ficar aqui te ouvindo, eu ficaria aqui horas e horas, ainda bem que eu tenho o privilégio de mandar o WhatsApp de manhã cedinho e conseguir sua resposta, porque isso é sempre muito bom. Mas eu queria tentar terminar esse nosso papo, essa nossa conversa, entendendo um pouco como está seu momento atual, porque você recentemente se juntou a um grupo incrível, que é a NWB, né, que é uma
networking, né, de redes e de canais que tem uma relevância gigante, não só pelo Desimpedidos, pelo Camisa 21, pelo Acelerados, enfim, pelos próprios canais que tem, mas também pela lógica de raciocínio da empresa mãe dela, né, da empresa mãe do grupo. Você pode contar um pouquinho qual que é qual que é seu foco, o que a gente pode esperar desse seu trabalho agora? Eu estou curiosíssimo cada vez mais de acompanhar mais e mais conteúdo, e sorte a deles de ter você por lá com essa turma. Mas como é que você está percebendo esse seu momento atual de CEO da NWB e o que a gente pode esperar desse novo momento ABIB? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Crocas. Realmente é uma honra, né? Eu hoje ser responsável pela NWB, é uma empresa que eu acompanho provavelmente desde a fundação dela, 11 anos atrás. Já tive dezenas de projetos, né, em lugares diferentes que eu passei, tive muitas interações, tinha amigos lá dentro, os fundadores, e o que acontece? A NWB ela nasceu para ser uma rede de canais verticalizados. Tinha uma ideia naquele momento, há 11 anos atrás, de ser a Globosat do YouTube. Então, ter um canal de futebol, um canal de carros, um canal de surf, um canal de skate e alguns outros. E foi muito visionário isso. Naquele momento, 2 canais se destacaram muito na fundação. Um deles é o Desimpedidos, que na época era apresentado pelo Felipe Andreoli, que hoje está na Globo, e já estava na Globo na época, e o Acelerados, que era apresentado principalmente, tinha como sócio o Rubinho Barrichello, e que completou semana passada, dia 28 de agosto, 10 anos. Então é muito interessante pensar na trajetória, né? E acho que tem um legado dos negócios que a NWB criou, que são marcas de conteúdo. E esse também rende uma ótima conversa de como se diferenciar nesse ambiente de algoritmo, de feed, de bilhões de views, quem tem a marca, né, e que pode transportar essa marca para um outro ambiente, para outras relações com aquela comunidade que foi desenvolvida. De lá para cá, a NWB ela foi se desenvolvendo com canais proprietários, com muitos talentos, muitos deles que se tornaram pessoas públicas de extrema relevância nacional, foi criando novos canais, foi explorando mais plataformas. Ela nasceu como uma rede para o YouTube, depois ela foi se desenvolvendo para o Facebook, para o Instagram, para o Quai, para a Twitch, para tantas. Hoje o próprio WhatsApp que você citou é um ambiente extremamente relevante para a gente, de relacionamento com as comunidades. Tem uma das nossas marcas de conteúdo, que é o Corrida na Veia, que é um canal para quem está iniciando no mundo da corrida, na prática da corrida. Ele tem aquelas planilhas de treino. A nossa maior audiência ativa, comunidade, é no WhatsApp. Então ela tem quase o dobro de pessoas do que a gente tem de inscritos no canal do YouTube. É curiosíssimo. Isso mostra um pouco dos desafios de uma empresa como a nossa, que ela tem, né, ela é uma produtora no CNPJ, ela é uma desenvolvedora de propriedade intelectual, ela tem a gestão das comunidades que foram criadas a partir dessas marcas de conteúdo, e a gente tem que ter um olhar muito atento de para onde a gente precisa migrar ou ampliar a nossa relação com aquele público que a gente se propõe a falar. Porque quem é entusiasta de carro tem uma relação com esse tema. Em determinadas horas do dia, quanto disso é ao vivo, quanto disso não é ao vivo, quanto disso é on demand, quanto disso é vídeo curto. Então, hoje, dentro do nosso negócio, a gente costuma dizer que são 5 unidades de negócio. As marcas próprias de conteúdo, uma network, que é também a fundação da empresa, né? NWB significa Network Brasil. Então, ela foi uma das primeiras networks oficiais do YouTube. Hoje a gente tem aproximadamente 200 canais hospedados com a gente na network. Esse é um serviço que a gente presta para o mercado, e é um negócio interessantíssimo, porque tem desde boas práticas de desenvolvimento de audiência, de suporte técnico, de BI, enfim, outras disciplinas que a gente presta para os canais hospedados. A gente tem a Teia, que tem tudo a ver com esse tema da Creators Economy, e da Flint, que é a nossa agência de marketing de influência. A gente tem aproximadamente 500 talentos que a gente agencia, e aí tem 2 papéis, tanto desenvolvimento editorial e artístico, e como a gente traz esses talentos para o universo da NWB, dos nossos principais programas, dos nossos eventos, dos campeonatos que a gente tem acesso e por aí vai. A gente tem o time de futebol, que é o DEC, Desimpedidos Esporte Clube, é um time profissional que em novembro vai participar de mais um campeonato, e vem sendo um experimento fantástico, também de expansão,
de relação com a audiência e de negócio, porque um time permite outros tipos de patrocínio, outro tipo de participação da marca dentro da nossa relação com a nossa comunidade. E a quinta unidade de negócio é porque a gente se muda em outubro para uma nova sede, inclusive compartilhada com o FitDance, que é outra empresa que faz parte do grupo. E além dos escritórios, a gente tem um complexo de estúdios. Vão ser 7 estúdios grandiosos, de 200 metros, de 160, 120, com 2 switchers com capacidade para transmissão ao vivo em múltiplos canais. Então, a gente acredita que isso, além de poder incrementar a qualidade e a quantidade, inclusive, de produção das nossas marcas próprias de conteúdo, dos canais afiliados na network, dos creators da Teia, e que vão poder contar com essa infraestrutura, do mercado publicitário para projetos especiais, das plataformas para projetos especiais, a gente acredita que isso também vai dar uma renovada muito grande na nossa atuação. Então, em resumo, é um negócio muito dinâmico e que ele teve que, ao longo desses anos todos, e inclusive hoje em dia, atualizar o seu modelo de negócio. Né? Então, lembra aquela monetização do YouTube que eu coloquei em 2020, que ela representava ter audiência tinha um sinônimo de faturamento. Hoje em dia a gente tem que, naturalmente, entender novas formas de monetização e pensar novos modelos de negócio. Por exemplo, o nosso time de futebol está dentro desse prisma, de como a gente cria outras alternativas de negócio. E aí, só para fechar o grupo, em 2021, a NWB foi comprada por um grupo que é de capital aberto, chama Grupo SBF, que é o grupo dono da Centauro e da Nike no Brasil. Então, é um grupo muito relevante dentro do varejo esportivo, o maior grupo de varejo esportivo da América Latina, com mais de 280 lojas físicas, com negócios muito relevantes, e que, numa visão de ecossistema do esporte, ele começou a comprar empresas deste nosso universo. A NWB foi a primeira delas, depois veio o FitDance, e tem outros 4 negócios que fazem parte dessa visão ampliada de ecossistema. Então, e para a gente é muito legal fazer parte de um grupo como esse, primeiro pela sinergia, pelo compartilhamento de valores, mas também porque existe uma prática que a gente ouve muito falar de live commerce, de social commerce, de como deixar o conteúdo também com um viés mais transacional, e a gente tem um projeto muito maduro, muito bem sucedido de social commerce, que a NWB entrega através de todas as suas marcas de conteúdo, em todas as suas plataformas, venda para o grupo, seja através de link parametrizado, seja através de cupom de desconto específico para a audiência de cada um dos perfis. Então, o grupo vê de uma forma muito orgânica, muito sinérgica, muito natural, a nossa contribuição para o resultado direto de vendas deles. Muito uau, muito legal. É bom porque a gente ouvir de quem está dentro é muito melhor, né, Abíbia? A gente vê de fora e sabe que é um mundo, um labirinto de coisas ali, mas realmente é muito mais do que eu mesmo já conhecia e obrigado por ter passado esse geralzão, assim, porque realmente é muito bom ver uma empresa brasileira conseguindo desenvolver isso dessa forma e ainda bem que tem você também nessa liderança nesse momento. Para a gente encerrar, tem muita gente que assiste a gente aqui, que ouve a gente aqui no Flintcast, que está, de alguma maneira, pensando em como transformar a sua paixão, né, seja a sua profissão, sua carreira ou algum tema que goste muito, em conteúdo e, com isso, aprender a monetizar, seja por um livro que lance, dê mais palestra, enfim, por uma série de outras maneiras de monetização. O que você diria para essas pessoas? Assim, qual empurrãozinho você daria para elas para que elas seguissem firmes aí, com resiliência, enfim, que você aprendeu alguma coisa sobre isso que você pode ofertar para elas como conhecimento? O que seria isso, Abílio? Boa, primeiro eu vou fazer o nosso jabá, assistir o primeiro episódio da Flint, que vai ser lançado, que provavelmente já está disponível agora para todo mundo. E acho que ele vai poder abrir a cabeça de muita gente para pensar, né, seja sobre a sua atuação profissional, seja sobre o que você consome como conteúdo, seja sobre o nível de qualidade, a sofisticação do que você está exposto. Então, acho que a Flint sempre vai ser uma ótima casa, seja através dos episódios aulas, seja através dos conteúdos nas redes sociais, para quem quer refletir sobre esse mundo de tanta exposição de conteúdo que a gente vive.
Segunda coisa, acho que a gente de fato ter um olhar crítico para tudo aquilo que a gente consome, né? O Brasil é recordista mundial em horas por dia em todas as plataformas sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp. É, e é perigoso a gente passar um dia e não tirar nada dele, só ficar exposto a um monte de conteúdo que é perecível ou que é uma bobeira. Claro que tem um momento do dia que é importante, a gente quer dar risada. Tem um momento do dia que a gente só quer participar de uma piadinha ou ver alguma coisa um pouco mais, um pouco menos, que seja um conteúdo que vá te ensinar algo ou te vá trazer alguma consequência, alguma ação que pode ser feita na sua vida pessoal, com a sua saúde, como você trata outras pessoas ou no seu trabalho. Mas eu acho que se as pessoas estão nos ouvindo aqui, elas têm interesse nesse mundo de conteúdo, na Creators Economy, e eu acho que vale um exercício de você tentar buscar novas referências de conteúdo para que a gente drible o algoritmo. Né? Então, assim, todas as plataformas estão muito sofisticadas em servir aquilo que elas têm certeza que a gente vai gostar. E uma das belezas da internet, e que vem se perdendo com essa dinâmica de algoritmo, é a gente ser exposto àquilo que a gente não conhecia, aquilo que a gente não sabia que existia, aquele tipo de linguagem, aquele tipo de música, aquele tipo de programa de entrevista que é completamente diferente de tudo que você ouviu. Então, acho que esse exercício da gente tentar, seja pedir referência para amigo, seja pesquisar, seja forçar uma navegação que ela vai levar a gente para outros lugares, eu acho isso muito rico, porque isso pode gerar um impacto que traga legado, que traga aumento de repertório, que faça a gente ampliar a nossa perspectiva sobre alguns temas e sobre o mundo. Então, e é um exercício que ele não é fácil porque as plataformas são excelentes em entregar exatamente aquilo que a gente quer ver e que a gente costuma gostar. Maravilhoso. E com essa dica, a gente encerra o Flintcast dessa semana, agradecendo muito ao Habib, ao Toninho, autor, várias opções para você chamá-lo por aqui. A dizer que eu sou seu fã publicamente, né? Eu já falo isso para você pessoalmente, mas falar também publicamente. Te agradecer mais uma vez e fica o convite para semana que vem, o nosso próximo Flintcast. Fica atento aí nas redes que a gente já anuncia quem é a nossa próxima convidada ou o nosso próximo convidado. Muito obrigado, Habib, por estar aqui com a gente. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou aqui. Obrigado especial para você, Crocas. Também sou seu fã. Foi muito legal participar. Espero que tenha sido rico para quem nos ouviu, nos assistiu aqui. Se alguém tiver interesse em continuar essa conversa, pelo LinkedIn é a forma mais fácil de falar comigo e vai ser um prazer enorme dar continuidade. Um abraço para todo mundo e boa sorte. E contem conosco, contem comigo, contem com a Flint para que a gente continue essa construção de um mercado saudável para todo mundo que faz parte dele. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes da economia creator? Então acesse os canais Flint e aproveite para conhecer os nossos cursos e o nosso time de professores e professoras. A linguagem creator é para todas as profissões.